Médico revela apatia e reações lentas de Bolsonaro. O que está acontecendo com o ex-presidente? A notícia que circulou recentemente sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro trouxe preocupação e questionamentos entre milhões de brasileiros que acompanham de perto a trajetória do líder que comandou o país entre 2019 e 2022. Segundo informações divulgadas, um médico responsável pela avaliação de saúde de Bolsonaro teria confirmado um quadro de apatia e demora nas reações do ex-presidente, condições que naturalmente levantam questões sobre seu bem-estar físico e mental, especialmente considerando os desafios que ele tem enfrentado nos últimos anos. Para entender a gravidade e as implicações dessa situação, é fundamental analisar o contexto mais amplo. Bolsonaro não é apenas uma figura pública qualquer. Ele representa um movimento político que transformou o Brasil, enfrentou o establishment, desafiou o sistema e deu voz a milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos e marginalizados pela velha política. Qualquer questão relacionada à sua saúde não é apenas uma questão pessoal, mas uma preocupação nacional que afeta diretamente o futuro do conservadorismo brasileiro. O contexto da avaliação médica. As informações sobre o estado de apatia e as reações lentas de Bolsonaro surgiram após uma avaliação médica detalhada. A apatia, do ponto de vista clínico, refere-se a uma falta de interesse, entusiasmo ou motivação para realizar atividades cotidianas. Quando combinada com demora nas reações, esse quadro pode indicar desde questões neurológicas até consequências de traumas físicos anteriores ou mesmo efeitos colaterais de medicamentos. É importante lembrar que Bolsonaro sofreu um dos ataques mais brutais da história política recente do Brasil. Em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral em Juiz de Fora, Minas Gerais, ele foi vítima de uma facada que quase lhe tirou a vida. O atentado não apenas marcou fisicamente o então candidato, mas deixou sequelas profundas que o acompanham até hoje. Desde então, Bolsonaro passou por múltiplas cirurgias, enfrentou complicações pós-operatórias e teve que lidar com dores crônicas e desconfortos que afetariam qualquer ser humano. Além do atentado, Bolsonaro enfrentou durante seu mandato presidencial desafios que testariam a resistência de qualquer líder. A pandemia de Covid-19, a pressão incessante da mídia tradicional, os ataques sistemáticos de instituições que deveriam ser imparciais e a perseguição política que se intensificou após deixar o cargo, tudo isso contribui para um desgaste físico e emocional que não pode ser ignorado. A perseguição política e seus efeitos. Não é exagero afirmar que Bolsonaro tem sido alvo de uma das maiores operações de perseguição política da história democrática brasileira. Desde que deixou a presidência, ele viu seu passaporte ser apreendido, sofreu investigações que muitos consideram abusivas, teve suas comunicações monitoradas e foi alvo de inquéritos que parecem buscar mais uma condenação política do que a verdade dos fatos. Esse cenário de pressão constante não afeta apenas o aspecto jurídico da vida de Bolsonaro, mas certamente cobra seu preço em termos de saúde mental e física. A apatia e a lentidão nas reações mencionadas pelo médico podem muito bem ser sintomas de um esgotamento profundo causado por anos de batalhas políticas, ataques pessoais e uma campanha sistemática de destruição de sua imagem. Enquanto isso, a esquerda e seus aliados na mídia comemoram cada dificuldade enfrentada pelo ex-presidente, como se o sofrimento de um ser humano fosse motivo de festa. Essa postura revela não apenas a falta de compaixão, mas também o medo que eles têm do legado de Bolsonaro e do movimento que ele representa. Afinal, se Bolsonaro fosse irrelevante, por que continuariam tentando destruí-lo? O legado e a importância de Bolsonaro para o Brasil. Para compreender por que a saúde de Bolsonaro é uma questão de interesse nacional, precisamos olhar para o que ele representou e ainda representa para o Brasil. Bolsonaro não surgiu do nada. Ele é o resultado de décadas de insatisfação popular com uma classe política corrupta, com um sistema que privilegiava poucos em detrimento de muitos e com uma elite que desprezava os valores tradicionais da família brasileira. Durante seu governo,
Bolsonaro implementou reformas importantes, defendeu a liberdade econômica, combateu o crime organizado, fortaleceu o agronegócio e deu voz aos brasileiros de bem que trabalham todos os dias para construir um país melhor. Ele enfrentou o comunismo, denunciou a corrupção sistêmica e se recusou a dobrar os joelhos diante dos poderosos. Mais do que isso, Bolsonaro representou uma mudança de paradigma na política brasileira. Ele mostrou que era possível governar sem fazer parte do jogo de conchavos e acordos espúrios que caracterizavam a velha política. Ele provou que um político pode falar a verdade, mesmo quando essa verdade é inconveniente para os donos do poder. A saúde física e mental dos líderes políticos. A questão da saúde de líderes políticos não é nova na história. Diversos presidentes e chefes de Estado ao redor do mundo enfrentaram problemas de saúde durante ou após seus mandatos. O estresse do cargo, as responsabilidades imensuráveis e a pressão constante cobram seu preço de qualquer pessoa, não importa quão forte ela seja. No caso de Bolsonaro, soma-se a isso o trauma físico do atentado de 2018, que não pode ser subestimado. Uma facada no abdômen que perfurou órgãos vitais não é algo que se supera facilmente. As múltiplas cirurgias que se seguiram, cada uma trazendo seus próprios riscos e complicações, deixaram marcas permanentes. A apatia relatada pelo médico pode ser um sintoma de diversas condições. Pode estar relacionada a questões neurológicas resultantes do trauma. Pode ser consequência de medicações necessárias para controlar dores crônicas. Ou pode ser uma resposta natural a um período prolongado de estresse extremo. O que é certo é que essa condição merece atenção médica adequada e o respeito que qualquer ser humano merece quando enfrenta desafios de saúde. A reação da mídia e dos adversários políticos. Como era de se esperar, a notícia sobre o estado de saúde de Bolsonaro foi recebida com regozijo por seus adversários políticos e pela mídia tradicional que sempre o combateu. Em vez de demonstrar empatia ou preocupação genuína com o bem-estar de um ex-presidente que serviu ao país, muitos preferiram usar a informação para fazer piadas, insinuações e ataques. Essa reação diz muito sobre o estado atual do debate político no Brasil. Quando o ódio supera a humanidade básica, quando a discordância política se transforma em celebração do sofrimento alheio, estamos diante de um problema que vai muito além das divergências ideológicas normais. É importante contrastar essa reação com o tratamento que outros políticos recebem quando enfrentam problemas de saúde. Quando figuras da esquerda adoecem, a mídia tradicional transforma o evento em momento de solidariedade nacional, com matérias respeitosas e pedidos de orações. Mas quando se trata de Bolsonaro, o padrão é completamente diferente. O papel da família e do círculo de apoio. Em momentos de dificuldade de saúde, o papel da família se torna ainda mais crucial. Bolsonaro sempre foi conhecido por sua proximidade com os filhos e por valorizar a estrutura familiar. Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan representam não apenas o círculo familiar do ex-presidente, mas também pilares importantes de apoio político e emocional. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também tem desempenhado um papel fundamental, não apenas como esposa, mas como figura pública que continua defendendo os valores conservadores e mantendo viva a chama do movimento que ajudaram a construir. Sua presença e apoio são essenciais para a recuperação e bem-estar de Bolsonaro. Além da família imediata, Bolsonaro conta com um círculo amplo de aliados políticos, apoiadores e milhões de brasileiros que continuam acreditando em sua liderança e em seus ideais. Esse apoio popular não é algo que possa ser mensurado apenas em números, é uma força moral que sustenta e fortalece. As implicações para o movimento conservador. A saúde de Bolsonaro tem implicações diretas para o futuro do movimento conservador no Brasil. Embora seja importante lembrar que movimentos políticos são maiores do que indivíduos, não há como negar que Bolsonaro é uma figura central e catalisadora do conservadorismo brasileiro moderno. Sua eventual incapacidade de liderar ativamente criaria um vácuo que precisaria ser preenchido. Felizmente, o movimento conservador brasileiro
tem amadurecido e desenvolvido novas lideranças. Governadores, senadores, deputados e figuras públicas que compartilham dos mesmos valores estão prontos para dar continuidade ao trabalho iniciado. Mas isso não diminui a importância de Bolsonaro. Sua experiência, sua capacidade de mobilização e seu papel como símbolo da resistência contra o establishment permanecem insubstituíveis. Por isso, a preocupação com sua saúde vai além do pessoal. É uma preocupação com o futuro de um projeto de nação. A importância do apoio popular. Em momentos como este, o apoio popular se torna ainda mais importante. Milhões de brasileiros que acreditam nos ideais defendidos por Bolsonaro têm o poder de demonstrar solidariedade, não apenas através de mensagens nas redes sociais, mas mantendo vivos os princípios pelos quais ele lutou. Esse apoio se manifesta de diversas formas, defendendo as pautas conservadoras, combatendo a desinformação da mídia tradicional, participando ativamente da política local, apoiando candidatos alinhados com os valores de direita e mantendo a vigilância sobre as ações do governo atual. O apoio popular também funciona como um lembrete para Bolsonaro de que sua luta não foi em vão, de que milhões de brasileiros reconhecem seu sacrifício e continuam acreditando que um Brasil melhor é possível. Esse reconhecimento pode ser um fator importante na recuperação e no bem-estar do ex-presidente. Lições sobre resistência e perseverança. A trajetória de Bolsonaro, especialmente nos últimos anos, oferece lições valiosas sobre resistência e perseverança. Desde o atentado de 2018 até os desafios atuais de saúde, ele demonstrou uma capacidade notável de superar adversidades que quebrariam pessoas comuns. Essa resistência não é apenas física, mas também moral e espiritual. É a resistência de alguém que acredita profundamente em seus princípios e está disposto a pagar o preço por defendê-los. É a perseverança de quem sabe que as causas justas exigem sacrifícios e que o caminho da verdade nem sempre é o mais fácil. Para os apoiadores de Bolsonaro e para todos que defendem valores conservadores, essa história de superação serve como inspiração. Se ele pode continuar lutando apesar de tudo que enfrentou, então cada brasileiro que acredita em um país melhor também pode fazer sua parte, por menor que seja. O futuro e a esperança. Apesar dos desafios de saúde revelados pela avaliação médica, é importante manter a esperança e a perspectiva. Bolsonaro já superou obstáculos que pareciam intransponíveis antes. Ele sobreviveu a um atentado brutal, governou durante uma pandemia global e continua sendo uma força política relevante mesmo após deixar a presidência. A apatia e a lentidão nas reações mencionadas pelo médico são condições que, com tratamento adequado e apoio necessário, podem ser gerenciadas e até superadas. A medicina moderna oferece diversos recursos para lidar com essas questões, e não há razão para crer que Bolsonaro não terá acesso aos melhores cuidados disponíveis. Mais importante ainda, Bolsonaro demonstrou ao longo de sua vida uma capacidade excepcional de recuperação. Seu histórico de superar adversidades é um indicativo de que ele enfrentará esses novos desafios com a mesma determinação que sempre o caracterizou. Conclusão. Um momento de reflexão e solidariedade. A notícia sobre o estado de saúde de Bolsonaro deve servir como um momento de reflexão para todos os brasileiros, independentemente de suas posições políticas. Estamos falando de um ser humano que dedicou sua vida ao serviço público, que sofreu um atentado quase fatal e que continua pagando o preço físico e emocional por suas escolhas e convicções. Para aqueles que apoiam Bolsonaro e seus ideais, este é um momento para reafirmar o compromisso com os valores que ele defendeu: família, liberdade, patriotismo e respeito às tradições brasileiras. É também um momento para demonstrar que o movimento conservador é maior do que qualquer indivíduo e que a luta por um Brasil melhor continua, independentemente dos obstáculos. A saúde de Bolsonaro é importante não apenas pelo que ele representa simbolicamente, mas porque ele é um ser humano que merece cuidado, respeito e dignidade. Que esta situação sirva para nos lembrar da humanidade de nossos líderes políticos
e da importância de tratá-los com o mínimo de decência, mesmo quando discordamos de suas posições. O Brasil precisa de líderes fortes, determinados e comprometidos com a verdade. Bolsonaro representou isso para milhões de pessoas e continua sendo uma figura central do conservadorismo brasileiro. Que ele receba os cuidados médicos necessários, o apoio de seus familiares e amigos e a solidariedade de todos aqueles que reconhecem sua importância para a história recente do nosso país. Que Deus proteja e abençoe Jair Bolsonaro, sua família e todos aqueles que continuam lutando por um Brasil melhor, mais livre e mais alinhado com os valores que construíram nossa nação. Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.